Já vai. Olá, pessoal, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Agradeço aí a presença de todos. Pessoal aí chegando, a gente já vai dar início no nosso bate-papo desta noite. O pessoal está chegando. Hoje nós vamos falar sobre um assunto importante para os dias de hoje. Nós vamos falar sobre a violência doméstica em tempos de pandemia. É um assunto que muitas pessoas têm falado comigo, a nossa equipe, sobre essa situação. Nós sabemos que os dados, infelizmente, têm crescido bastante, os índices de violência têm aumentado nesse período de isolamento social, e nós vamos falar daqui a pouquinho sobre isso. Já já a gente dá início, só esperar o pessoal chegar. Cumprimentar aqui a Adriana Duarte, boa noite, bem-vinda. Luana Souza, boa noite. Bárbara Ellen, boa noite. Bem-vinda. João Paulo, grande amigo lá do Belval, obrigado, João Paulo, a todos aí da comunidade. Érica Bueno, boa noite. Bastante gente chegando, e assim a gente já vai dar sequência. Daqui a pouco nós vamos já convidar a nossa amiga Gislaine Gandra para entrar no nosso bate-papo e falarmos sobre esse tema tão importante. Muita gente chegando aqui. Agradecer a todos que estão nos acompanhando. Só esperar mais algumas pessoas chegarem para a gente já dar início. Espero que todos estejam bem, passando bem aí essa fase. Se Deus quiser, logo vai passar. Nós teremos a nossa vida normalizada. Cumprimentar aqui o Cícero, aqui do CIC Falantes, da Rua Sol, do Tupanci. Boa noite, Cícero, a toda a sua família. Obrigado pela presença, pela participação. E uma novidade aí para vocês, Cícero, da Rua Sol, é que o processo de regularização aí da área está em pleno andamento, tá certo? Também as obras aí de reparo, em decorrência das chuvas, também já foi feita a licitação para a contratação da empresa que vai fazer a obra, e logo, logo já vai dar início aí a essa obra tão esperada aí na Rua Sol. Obrigado aí pela presença e a participação. Doutora Érica Bueno Mimoto, obrigado pela presença, boa noite, muito bem-vinda. Nós estamos aguardando mais um grupo de pessoas entrarem, para que nós possamos já entrar no nosso tema e convidar a nossa convidada especial desta noite para dar sequência. Nós estamos acompanhando aí os últimos noticiários, eu queria partilhar com vocês, né, durante essa semana, todos sabem que a prefeitura, seguindo o decreto do governo do estado, a nossa cidade foi elevada para a cor laranja, e assim
iniciou-se a abertura de alguns comércios, a cidade já está mais movimentada, o movimento na cidade aumentou bastante, mas nós precisamos ficar atento, porque infelizmente a curva da pandemia, né, dos números de casos ainda não está diminuindo, e nós precisamos tomar cuidado, né, para que não aumente o número de casos aqui na nossa cidade. Graças a Deus, Saúde de Barueri está conseguindo atender toda a demanda aqui da nossa cidade, tem uma boa estrutura preparada, mas é importante que nós continuamos vigilantes, atentos, para que o número de casos não aumentem e assim cause um problema maior. Bem, então, nós vamos dar sequência aqui, agradecendo a oportunidade, todos aqueles que nos acompanharam. Quero pedir para você compartilhar esta live, compartilhe aí na sua página, nas suas redes sociais, para que o maior número de pessoas possam nos acompanhar e nos ajudar aí a refletir sobre esse tema importante, um tema difícil, mas que nós precisamos enfrentar esta realidade, que é o tema da violência doméstica no ambiente do nosso lar, da nossa família. Infelizmente, tem muitas pessoas que, nesse período de tensão, nesse período de crise, há uma dificuldade de se equilibrar, de manter o equilíbrio, de ter uma vivência saudável, e muitas vezes os problemas, eles acabam aumentando nesse período de crise e acabam ocasionando um aumento na violência doméstica, na violência contra a criança, contra a mulher, no abuso, na violência sexual, infelizmente também é uma realidade presente e que nós temos que enfrentar. Nós vamos falar aqui sobre os programas oferecidos no município para apoiar as vítimas da violência, também para combater, né, essa violência e dar suporte a essas pessoas, essas vítimas da violência. Durante a nossa live, nós vamos estar falando sobre os canais de denúncia, os canais também de apoio, e assim levar a informação. A informação ela é muito importante, que todos saibam como agir diante de um fato, diante de uma situação. De repente, você que mora aí no prédio, você percebe uma situação de violência, o que fazer? Então, nós vamos apresentar aqui alguns canais seguros que você possa denunciar e assim evitar que essa violência ela continue acontecendo ao nosso lado. E muitas vezes essa violência acontece mais perto do que a gente imagina. Às vezes acontece dentro da nossa casa e a gente não está percebendo. Então é muito importante que nós estejamos atentos e durante aqui a live nós vamos falar e refletir sobre isso. Mais uma vez eu quero cumprimentar aqui a Bárbara Ellen, boa noite, bem-vinda. Todos aqueles que estão chegando. Odair Pereira, boa noite. Lauanda Souza, boa noite, bem-vinda. Adriano Duarte, boa noite, meu irmão. Deus abençoe você, a sua família. Obrigado por nos acompanhar. Mais uma vez, doutora Érica Bueno Mimoto, bem-vinda. Presidente aí da comissão que cuida do enfrentamento à violência contra a mulher na Secretaria da Mulher na cidade de Barueri. A doutora Érica coordena uma equipe e que tem realizado um grande trabalho na nossa cidade, no enfrentamento, na prevenção e no combate à violência contra a mulher.
Centro de Referência de Atendimento à Mulher em Situação de Violência da Secretaria da Mulher. Então, doutora Érica, obrigado também pela contribuição, né? Hoje nós falamos à tarde, a doutora trouxe algumas informações importantes que nós vamos estar compartilhando aqui na nossa live. Jairo Almeida, meu amigo, boa noite, presidente da Associação Caritas, que é responsável no município pelo trabalho, pela política de apoio, né, de acolhida às pessoas em situação de rua no nosso município. É uma estrutura muito boa, muito bem equipada, e a Associação Caritas Nossa Senhora da Escada tem desenvolvido um trabalho importante na nossa cidade. E lá também acaba sendo uma referência para acolher algumas mulheres que, durante um período, precisa de um apoio, precisa de um local. Lá também acaba sendo uma estrutura que dá esse apoio à política municipal também à mulher. Parabéns, Jairo, pelo trabalho que você e toda a sua equipe desenvolvem no nosso município. Bem, então nós vamos, para dar sequência, vamos convidar a doutora Gislaine Gandra, ela que é presidente do Conselho de Segurança aqui de Alphaville, e vai estar conosco, compartilhando da sua experiência, trazendo aqui também a perspectiva, a visão do CONSEG, desse tema importante para todos nós, que é a violência contra a mulher. Doutora, muito bem-vinda, quero te agradecer, abrir um espaço aí na sua agenda, e para trazer para nós informações, esclarecimentos, compartilhar da sua experiência aqui com os nossos amigos que nos acompanham nessa live. Eu tenho acompanhado o trabalho do CONSEG, participei já de algumas reuniões, já temos algumas parcerias, e é um trabalho importante em toda a região de Alphaville, e eu gostaria de já te convidar a se apresentar e falar um pouco desse trabalho do Conselho de Segurança aqui na nossa cidade. Boa noite, muito bem-vinda. Boa noite, Silvio. Boa noite a todos que estão conosco hoje aqui, que separaram um pouquinho do seu tempo para poder falar de um tema tão importante e tão atual, né? Que a pandemia acabou aumentando, né? Infelizmente. Prazer, obrigada pelo convite, uma honra também. E eu já estou no meu 4º mandato no Conselho de Segurança Alphaville Tamboré. Nós nos reunimos uma vez por mês, né? Agora as reuniões estão suspensas por conta da pandemia, mas assim que a gente puder se encontrar novamente, nós vamos estar toda a primeira quarta-feira do mês, aqui em Alphaville, na sede de segurança da área. Nós reunimos o representante da Polícia Militar da nossa região, da 5ª Companhia, o delegado do 2º DP aqui de Barueri, de Alphaville, né? E representantes da sociedade, representantes da indústria, do comércio, de escola, para, em apoio à Polícia Civil e à Polícia Militar, nós discutirmos os problemas da nossa região que ocasionam problemas na nossa segurança também, né? Todos estão comprometidos com a prevenção, é esse o trabalho do CONSEG, basicamente prevenção, e com o auxílio da Polícia Militar, da Polícia Civil, aqui em Barueri também nós temos a presença da Prefeitura, apesar do CONSEG ser um órgão, uma entidade do governo do Estado, nós temos também a presença da Prefeitura, através da Guarda Civil Municipal, do representante, nós temos o comandante Guedes com a gente, temos também o Demutran, né, o Pinheiro, e são pessoas que estão na nossa reunião trazendo soluções para os nossos problemas, levando as nossas demandas para o batalhão, para a delegacia, para que a gente possa
dando uma qualidade de vida melhor, né? Essa, na verdade, é a intenção de todo o Conseg. Ele pode ser de bairro, dependendo se tiver mais de uma delegacia, ou ele pode ser da cidade, né? Por exemplo, Santana de Parnaíba tem um Conseg só que atende a toda a cidade. Aqui em Barueri nós temos o Conseg de Alphaville Tamboré, também temos um Conseg Aldeia da Serra, e tínhamos também um Conseg no centro de Barueri, mas esse infelizmente foi encerrado, e seria muito interessante que as pessoas daquela região conseguissem efetivar novamente esse Conseg para que a população tenha mais esse contato direto com as pessoas que cuidam da segurança da região. Né? Essa é a importância do Conseg, é você conscienciar o seu delegado, o seu comandante da Polícia Militar, você ter um contato direto com eles ali, a sua prefeitura de um buraco na rua, uma invasão, enfim, tudo quanto é assunto que gira em torno da segurança pública, ele é discutido no Conseg, ele é buscado uma solução para aquilo com a comunidade, né? Não há nada impositivo, na verdade é um conjunto, né, de pessoas que trabalham para o bem comum, sem qualquer interesse particular, sim, apenas o interesse comunitário. Excelente, excelente. É um trabalho realmente importante, sobretudo na prevenção, no enfrentamento, no combate, que tem com certeza alcançado aí grandes resultados. Mais uma vez, obrigado pela presença. Quero aqui cumprimentar algumas pessoas que estão chegando. Gilberto Tomás Bispo, boa noite, bem-vindo. Silene Rodrigues Bittencourt, a secretária de administração, presidente aí do PSC na nossa cidade. Boa noite, bem-vinda. Ivanilson Almeida, nosso amigo, parceiro. Boa noite, bem-vinda. Elilde Silva Moreira, bem-vinda, boa noite. Eu gostaria de pedir para as pessoas que queiram, enviem perguntas, comentem aí no espaço, no chat, para que a gente possa interagir. A Bel Arruda, boa noite. A Elta aqui, passou por aqui, está com a gente, boa noite, bem-vinda. E assim nós vamos dando sequência. Gislaine, a violência doméstica, nós sabemos que é um tema muito importante para todos nós, e pelo que nós vimos acompanhando nos noticiários, houve um aumento considerado nesse período em que as pessoas estão mais concentradas em casas, né? Estão nesse isolamento. Como você vê esse crescimento? Bom, vamos entrar então no tema aqui que realmente importa para a gente da live. Eu vou pedir licença a todos e a você também para fazer uma leitura de uma definição do que é a violência doméstica, até para as pessoas entenderem do que se trata e poderem se posicionar de uma forma mais eficaz, né? Eu acho que esse é o intuito hoje aqui da live, que é ajudar as pessoas que estão, as mulheres, né, que estão nessa situação de violência doméstica, que aumentou sensivelmente por conta do confinamento, né? Hoje as mulheres estão em casa com seus agressores 24 horas por dia, né? Então, realmente, houve um aumento da violência doméstica no país, em torno de 23% em relação ao mesmo período do ano passado. E eu vou ler aqui rapidinho uma definição da Lei 11.350, de 2006, que é a Lei Maria da Penha, né, que fala exatamente sobre a violência doméstica. Tá? A violência doméstica é qualquer ação ou omissão baseada no gênero que cause à mulher morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial no âmbito da unidade doméstica, familiar ou qualquer relação íntima de afeto na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação, né? Você pode verificar que a relação da vítima com o agressor é uma relação de proximidade, é uma relação de intimidade, né? Que acaba gerando essa violência doméstica por conta da proximidade das duas pessoas, né? Ela pode ser na mulher ou na menina também, né? Muitas vezes do pai, do namorado da mãe, de um irmão, de um tio, não importa. As pessoas, elas têm uma relação de intimidade e justamente essa intimidade, ela acaba permitindo que essa mulher ou que essa menina seja vítima desse abuso, né? Isso está se tornando muito comum. Então, na verdade, a violência doméstica ela sempre existiu.
Hoje ela está sendo mais denunciada, que é o que cabe à sociedade, né? A gente sempre escutou que em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Não, isso mudou. Hoje as pessoas, elas podem e devem denunciar a violência doméstica. Antes era algo que mais a esposa ou a namorada, né, a pessoa que você que tinha um relacionamento, ela denunciava esse abuso. Hoje não, qualquer pessoa pode e deve fazer isso através dos canais que foram criados, né, pela administração pública. Você tem vários telefones que podem ser utilizados para que essa denúncia seja feita, e é feita de forma anônima, né? Tanto para a vítima, tanto para a pessoa que está denunciando, há todo um anonimato para que não piore a situação, no caso de uma denúncia. Perfeito. E é muito importante as pessoas se encorajarem e notificar, né, os órgãos de segurança, de proteção, notificar esses casos, né, fazer essa denúncia. Daqui a pouco nós vamos disponibilizar aqui alguns canais, alguns números, nós vamos deixar também na nossa página, porque a gente sabe que o aumento dos casos é porque também está acontecendo um aumento de notificação, né? Mas, infelizmente, a gente sabe que existe muitos casos que ainda não são notificados. Sim. Pessoas que estão sofrendo essa violência e que ainda a sociedade, os órgãos de proteção, de segurança ainda não tomaram conhecimento. Então, é importante essa denúncia, né, doutora? Hoje, atualmente, né, por conta da pandemia, aconteceu um fato curioso, né, que aumentou o número de ligações para o 90. O 90 é o número da Polícia Militar, do PROCON, não, do COPOM, e é para aquela violência doméstica imediata. A pessoa que está sofrendo aquele crime, aquela violência, ou alguém que viu e denunciou aquilo, para que a polícia possa agir naquele momento, intervir naquele momento. Então, essa ligação é feita por um 90, né? Entra em contato com uma central, essa central distribui para a viatura que está ali mais próxima daquela região, né? E você tem também uma outra face da situação atual, que é a diminuição do registro nas delegacias. Por quê? Porque as vítimas não podem sair de casa. Elas estão confinadas em casa. Então, o momento que uma mulher teria para sair, para trabalhar ou para ir em algum local e ir até a delegacia e registrar essa ocorrência, né, ela não pode mais. Ela está confinada, ela não sai. E ela muitas vezes não tem acesso a um telefone público, ou o celular tomou o celular dela. Então, acaba que não consegue fazer o registro da ocorrência. Então, o número de registros de ocorrência, o número diminuiu, os casos aumentaram, em compensação, o atendimento do 90 também aumentou. Aqui nós temos a doutora Érica, mais uma vez, obrigado, ela está colocando aqui no comentário uma informação importante. Os chamados para a Polícia Militar, 190, aumentaram em 44%. Isso. Só em São Paulo, nos casos de violência doméstica. Então, a gente vê que realmente é um número que assusta, né? E nós precisamos estar atentos. Tem algumas perguntas chegando aqui. Vamos lá. No período pandêmico, houve um aumento considerável nos índices de violência. Qual a sua sugestão para que mulheres possam fazer a ruptura do ciclo de violência? Primeiro, coragem, né? Denunciar é um ato, acima de tudo, de coragem. E de amor à própria vida, porque a tendência do agressor nunca é diminuir, né? Vai escalonando. Então, o primeiro local é ato de coragem de buscar, de fazer a denúncia, né? De chamar a polícia, de fazer o boletim de ocorrência, né? E também é necessário que haja, né, por parte do Estado, do município, muitas vezes a violência doméstica, ela ocorre porque há uma dependência
da mulher em relação ao agressor. Pode ser uma dependência emocional, pode ser uma dependência financeira, e é necessário que muitas vezes essa mulher possa empreender, se profissionalizar, e ela não tem aquilo. Ela não tem ensino, ela não tem uma profissão, ela sempre foi mãe, sempre cuidou dos filhos, e se sente muito vulnerável na hora de abandonar aquela pessoa, se afastar daquela pessoa que tanto mal faz a ela e aos filhos, porque as crianças, às vezes, não são vítimas da violência, mas elas estão assistindo aquilo e elas acabam entrando naquele ciclo, e foi ali que elas viveram, e elas acabam repetindo aquilo quando são adultas, né? Então, é muito importante que haja um acolhimento por parte do Estado, né, das prefeituras, para que essas mulheres possam realmente sair dessa condição depois que elas fazem a denúncia, de poder se manter, né? É claro que a pessoa agressora, uma das medidas protetivas é determinar que seja paga alimentos à mulher, né, à ofendida, aos filhos menores, mas isso às vezes não é suficiente. É necessário que essa mulher trabalhe, é necessário que tenha creche para que ela coloque os filhos, que tenha escola. Então, existe todo um aparato necessário para que essa situação termine de uma forma boa. Muitas vezes também a pessoa vítima da violência doméstica, com a denúncia, acaba que o agressor ele percebe que ele não pode fazer aquilo, que aquilo é errado, que ele muitas vezes veio de uma família que tinha esse histórico de violência doméstica, e para ele aquilo é uma coisa normal, né? Às vezes para a mulher também aquilo é normal, e não é. Então é importante que haja esse tipo de ensino nos colégios, para as crianças, que isso venha desde pequeno, mostrando que não está certo, que não está correto. É importante que a mulher tenha a independência financeira dela, mesmo que ela não esteja trabalhando, que se ela precisar trabalhar, ela possa competir no mercado de trabalho, ou que ela possa se profissionalizar de qualquer forma, seja na área de alimentação, com a produção de alguma coisa mais caseira, de salgados, de bolos, ou através de uma confecção, enfim, tudo aquilo que uma pessoa precisa, né, para poder se manter, para poder ter uma vida digna, né? Então é necessário também essa participação da sociedade e do Estado em acolher essa mulher para que ela possa seguir a vida dela independentemente daquele agressor que muitas vezes não muda de atitude. Sem dúvida, acho que a educação, ela contribui muito na formação da consciência, de a pessoa se preparar, aprender a lidar de uma maneira equilibrada com essas situações de adversidades. Eu acho que a educação tem um papel importantíssimo. Eu creio que a escola tem muito que contribuir na formação da consciência, na instrução. Eu acho que isso é muito importante. Tem algumas perguntas chegando aqui, eu gostaria de compartilhar. Claro. Bastante pergunta, bastante gente. Boa noite, Marta Maria da Silva, Aninha de Paulo, boa noite. A Dilma Gavão, parabéns. Silvio, boa noite. Dilma, obrigada. Silmara, boa noite. Uma pergunta aqui. Ana Paula Casquel, boa noite. A Bárbara Ellen fez uma consideração. É muito bom saber que em Barueri temos espaço para sermos ativos nas ações do município. Juntos somos mais fortes. É isso aí, Bárbara. Obrigado. A Ana faz uma pergunta aqui. Ana Paula Silva, há alguma recomendação preventiva e de enfrentamento à violência nos condomínios? Olha, o ligar para o 190 é a denúncia, né? A pessoa que está sendo agredida, ela pode chamar a polícia, e quem souber, né, ou tiver presenciar, né? A 90 é para o imediato, gente. A denúncia que sabe que aquilo está acontecendo. Ela não está acontecendo naquele momento, mas já viu várias vezes, e aí, porque às vezes você escuta um casal exaltado, não significa que seja violência doméstica, né? Quem nunca brigou, quem nunca discutiu, né? Mas para tudo há um limite, né? E é importante que as pessoas percebam, estejam atentas a isso.
e até de abuso de crianças também, né? E para isso você tem telefones, né, números que podem ser ligados e que essa denúncia é feita de forma anônima e é feito todo um processo investigativo, né? Nós temos aqui 180, que é o Central Nacional de Atendimento à Mulher, que ele é oferecido pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Você tem o Disque 100 também, que é dos Direitos Humanos. O 180, que é o Disque Denúncia, que trabalha junto com o 181 e 80. Tá? São 2 telefones importantes para esse tipo de denúncia. E existe também um aplicativo da Polícia Militar, que é o SOS Mulher, mas esse é mais para o caso de mulheres que já receberam medidas protetivas, né? Entre as medidas protetivas que um juiz pode decretar é o afastamento do agressor, né, do lar, que ele não possa se comunicar com a vítima, seja por telefone, por redes sociais, por WhatsApp. Também temos o afastamento, né, aquela medida protetiva da distância, ele não pode se aproximar da vítima a 200, sei lá, dependendo do que for determinado pelo juiz, e o afastamento também dos filhos. Muitas vezes é necessário que os filhos sejam afastados, né? Às vezes a pessoa está tão fora de si que, quando não consegue agredir a esposa, acaba indo para os filhos. Então, é necessário, muitas vezes, também afastar esse agressor da família, dos filhos, do seio, de tudo, de testemunhas, até de familiares da própria vítima, até que ele passe por um processo e perceba que aquilo não está correto, que aquilo é um crime, que a mulher não é saco de pancada. Eu queria ressaltar aqui, o telefone 180, que é um serviço do governo federal, o atendimento à mulher em situação de violência, seria um canal para aquela denúncia, para que os órgãos pudessem entrar em contato, agir de uma maneira preventiva, e tomar as medidas devidas, mas eu creio que é um serviço que funciona, se eu não me engano, no período comercial, né? Mas eu acredito que para os casos de emergência, sim, eu acho que seria interessante o 90, né? Exatamente. A Polícia Militar, o 53, que é o serviço que funciona muito bem aqui no município da Guarda Municipal, que é as Guardiões da Penha, que é um serviço que foi criado exclusivamente para atender, para combater, para apoiar, para dar um suporte para a mulher vítima de violência, que funciona muito bem, e agora já está funcionando esse serviço 24 horas. Então, eu queria aqui parabenizar toda a equipe da Guardiões da Maria da Penha, Guardiões da Penha, que é um serviço da Secretaria de Segurança, que eu acho que é importante ressaltar aqui esse serviço, né, doutor? Sim. Junto com esse serviço da polícia, da Guarda Civil, tem também o serviço da Polícia Militar, que é a Patrulha Maria da Penha. Elas vão até o domicílio, né, onde foi feita a denúncia, onde já está em tratamento o que aconteceu, para saber se as coisas continuam bem, se o retorno do agressor ao lar, ele se deu de uma forma tranquila, se ele não está fazendo mais aquilo, se afastado, se ele voltou, né, suponhamos, foi dada uma medida protetiva de afastamento do lar, e ele está voltando, ele está ameaçando, então elas vão lá, não tem horário, não é marcado nem nada. Essa patrulha, você pode ver pela cidade rodando, ela tem uma característica diferente, ela vem escrito, e elas tocam no lar, perguntam se está tudo bem, se está... É um acompanhamento que é feito, para mostrar que a mulher ela não está sozinha, não basta só denunciar, vai lá, chama... Não, tem todo um acompanhamento que é feito tanto pela Guarda Civil, pela Prefeitura, como pelo Governo do Estado, através dessa Patrulha Maria da Penha, que é realmente importantíssima. É aquilo que eu disse, 24 horas, gente, é 190, tá? Polícia Militar para atendimento emergencial. Esses outros telefones de 180 ou 181, na verdade, são para denúncias. Porque, por exemplo, o Disque 100 também, né? Você tomou conhecimento daquilo, tá vendo que está se repetindo, e não tem mais aquela de marido e mulher não mete a colher, não, a gente precisa se meter sim, porque é um problema da sociedade, não é um problema do casal. Uma agressão física, que pode terminar, inclusive, num feminicídio, é um problema de todos, é um problema da sociedade. Eu já vi casos narrados pela Polícia Militar, que a agressão, que a violência doméstica terminou em feminicídio,
para surpresa, inclusive, da família da vítima, que falou da seguinte forma: ele só batia nela. Eles não pensavam que ele fosse esfaqueá-la. Como assim, só batia? Não tem essa de só bater, né? Aquela coisa que a gente escutava quando pequena, né? Mulher não se bate nem com uma flor, né? E isso tem que ser mantido até hoje, tem que ser trabalhado dentro da casa, dentro da família, nas escolas, porque não deixa de ser uma forma de bullying, né? É o agressor, a pessoa mais forte, que se prevalece disso para descarregar em uma pessoa mais fraca, que está numa situação inferior à dele, na cabeça dele, toda aquela angústia, toda aquela raiva, aqueles problemas que ele tem. Isso não é por aí que se resolve. Bastante pergunta chegando aqui. Quero cumprimentar mais uma vez Gilberto Santana. Ele pergunta assim: na verdade, ele faz aqui um comentário. Na verdade, a violência não se combate, não é falta de leis duras e bons juízes para executar a lei. Gilberto, um abraço, meu primo. Abençoe. Não, conseguiu, na verdade... compreender? Pode falar. Pode seguir. Na verdade, a lei ela é bem severa, né? Ela precisa ser aplicada, mas para ela ser aplicada precisa da denúncia. E muitas vezes as mulheres não denunciam por vários motivos. Primeiro, por medo de retaliação do próprio agressor. Segundo, por vergonha, né? Infelizmente, isso é uma coisa que acontece. A pessoa se sente envergonhada perante a família, perante os amigos, de saberem que ela era vítima de violência doméstica. A violência doméstica é muito difícil de ser identificada se ela não for denunciada, porque ela ocorre dentro do seio familiar, dentro de 4 paredes. Então, isso é muito complicado. É necessário que as pessoas estejam muito atentas, e até nos colégios que os professores estejam atentos às crianças, porque elas muitas vezes esboçam o que está acontecendo dentro de casa. Então, hoje nós temos uma lei para isso, né? Temos a lei do feminicídio, temos patrulha, quer dizer, o Estado está criando cada vez mais mecanismos de combate à violência doméstica. Mas é um crime difícil de ser verificado, porque ele tem que ser denunciado. Ninguém entra na casa de ninguém à toa, né? Aí existe ainda o respeito à família, e é claro que deve existir, né? Uma família que tem violência doméstica é uma família que está desfeita, né? Uma família quebrada. Isso não é a essência de uma família, né? Sim, a convivência, o respeito. Mais algumas considerações aqui. É precisa ter coragem para denunciar. Obrigado, Maria, pela participação. Fátima Cacá, excelente escolha, assunto muito necessário. Obrigado. Sabemos muito pouco a respeito. Ela segue aqui, verdade. O Alexandre Bittencourt, boa noite, Alexandre. Obrigado pela participação, meu amigo. Um abraço. Vereador, gostaria de perguntar sobre a violência. E quando a agressora é a mulher, como fica isso? Pois está acontecendo muito nesse convívio diário. Alexandre, e agora? Boa pergunta do Alexandre, né? A mesma coisa. Liga para o 90, vai na delegacia, né? Não tem que revidar. Não pode entrar para o combate, né? Essa é a grande verdade. Toda vez que um crime acontece, a melhor intervenção é a intervenção feita pela polícia. A polícia é treinada para lidar com todos os casos, com casos de extremo estresse, né? Não somos nós. Nós, como sociedade, temos que ajudar o combate da violência. Temos que combater a violência, né? Mas, é claro, mantendo também a nossa integridade. Então, sempre acionando os órgãos competentes, seja a Guarda Civil, seja a Polícia Militar, seja através de uma denúncia, através do 180, do 181, no qual serão tomadas as providências de toda investigação e prosseguir com aquilo de forma sigilosa. Mas todo crime ele tem que ser denunciado, ele tem que ser, pode ser através até mesmo de um boletim eletrônico. É importante, às vezes a pessoa não quer ir à delegacia, mas ela pode fazer isso através do boletim eletrônico. Isso é muito importante, porque muitas vezes a pessoa não pode sair de casa,
está presa em casa, mas de repente, através da internet, ela consegue fazer essa denúncia ou pedir ajuda, né? Eu vou responder a pergunta aqui da Lívia Oliveira, que é o seguinte: a Guardiã Maria da Penha tem sido fundamental para monitorar mulheres com medidas protetivas de urgência. Como avalia você esta política pública? Excelente. Toda política pública que auxilie a aplicação da lei, ela é de suma importância, porque a pessoa não se vê desamparada, né? Você tem ali essa patrulha, que, como eu disse, ela não tem horário para chegar na casa das pessoas, ela de manhã, de tarde, de noite, não é marcado horário. Então, se o agressor ele retornou ao lar e ele vai ver que aquela mulher não está sozinha, que ela tem todo um amparo do Estado com ela. Então, todo o amparo que o Estado dá à vítima, ele é imprescindível. Ótimo. Vamos dar sequência aqui. A Maria Belo pergunta: o que é feito para recuperar a autoestima e a proteção das vítimas? Obrigado pela pergunta, Maria. Aqui em Barueri, tem um trabalho da Secretaria da Mulher que é fantástico, né? Eu posso falar só por Barueri. Eu já estive lá algumas vezes, inclusive com a delegada da DDM. Aqui em Barueri nós temos uma DDM, que é uma Delegacia de Defesa das Mulheres, né, com a doutora Ivna. Então nós temos uma delegacia especializada que fica ali na Secretaria da Mulher, naquele espaço ali. Diz aonde para a gente aí, Silvio? Fica ali na Secretaria da Mulher, na Avenida Sebastião Davino dos Reis, a mesma avenida que tem o Hospital Barueri, o HMB, o Centro de Eventos. Aí do lado fica, portanto, a Secretaria da Mulher, fica entre o Fórum e o Centro de Eventos. Exatamente. Eu não sei se vocês já conheceram. Se não conheceram, eu já deixo aqui pela secretaria o convite. É um espaço fantástico. Tem espaço de convivência, tem espaço para aprendizado, tem espaço para debates, né? Eu já estive lá, inclusive, acompanhando a Polícia Militar, que ia falar justamente sobre isso, entendeu? A Tatiana Cláudia, excelente representante de lá, foi justamente com ela que eu estive. Foi uma palestra da comandante do 20º Batalhão de Polícia Militar aqui de Barueri. Nós tivemos no nosso consegue a primeira comandante da 5ª Companhia, a capitão Sandra, uma pessoa muito querida, que fez um trabalho fantástico aqui em Barueri. Depois também nós tivemos a comandante do 20º Batalhão de Polícia, né, Tenente-Coronel Adriana. Ela esteve lá com a Ana Cláudia, fez uma palestra excelente. Então, esse espaço de convivência que Barueri oferece para os seus munícipes, ele é ímpar, vocês têm a certeza disso. Então, são um espaço que a mulher pode se profissionalizar, pode sentar para debater, é incrível. Isso é muito importante, fora a casa de acolhimento, né? Quando, na verdade, é a mulher que sai do lar. Gostaria de reforçar a política pública aqui oferecida no município para a mulher, de uma maneira geral, mas, sobretudo, conforme a pergunta aqui, sobre a política voltada para a mulher vítima de violência. Nós temos, na Secretaria da Mulher, um espaço privilegiado, com diversas atividades de inclusão da mulher, de promoção da mulher, da autoestima, do protagonismo feminino. Tem diversos cursos, tem atividades físicas, tem esporte, tem cultura, tem muita coisa, aula de diversas atividades lá na Secretaria da Mulher. Eu queria aqui parabenizar a doutora Giane e toda a sua equipe pela belíssima estrutura que a Secretaria da Mulher oferece a todas as nossas mulheres do nosso município. E, de uma maneira especial, a mulher vítima de violência tem o Centro de Referência à Mulher, o atendimento à mulher em situação de violência na Secretaria.
Lá tem todo um suporte, uma equipe multidisciplinar, com assistente social, psicólogo, que dá todo o suporte e o acompanhamento a essa mulher vítima de violência. E para aqueles casos mais agudos, onde a mulher precisa deixar o seu ambiente familiar por um tempo, foi feito um trabalho junto à CIOeste, um consórcio dos municípios da região, e existe um espaço próprio para acolher essa mulher que, eventualmente, ela precisa sair do lar por um período até que seja feito todo um trabalho para que ela possa ter a sua segurança, a sua vida normalizada. Mas é um trabalho importante, e aí toda a rede de proteção do município participou, os diversos órgãos do município participou dessas ações, junto com outros municípios, e, portanto, Barueri tem um bom suporte, né, tem uma boa estrutura para acolher, para acompanhar, para cuidar e para combater, né, a violência contra a mulher no nosso município. Mais algumas pessoas aqui participando, Marlene, Marche, acho interessante essa instrução nas escolas também, assim as crianças já vai saber desde cedo a gravidade da agressão. Muito bem, como já foi colocado aqui. Ivaneide Paulino, se mulher for agredida com palavras, pode chamar a polícia? Se a mulher for agredida com palavras, pode chamar a polícia? Também é um tipo de violência, né? Exatamente, é emocional, né? Eu acho mais interessante registrar a ocorrência, né? Porque você vai deslocar uma viatura por um xingamento, né? Às vezes você tira uma viatura de um local que ela poderia estar atendendo uma agressão por conta de um xingamento. O que vale é o registro na delegacia, né? Dos danos morais, entendeu? Com testemunhas, isso é bem importante. Não deve deixar passar, não, porque respeito é primordial. E a violência doméstica, as pessoas têm que entender o seguinte, ela não começa com espancamento, ela começa com pequenas agressões, verbais, depois um empurrão, um puxão de cabelo, sabe? E vai escalonando. E a pessoa, como ela não veio, essa agressão não veio de uma forma física direta da primeira vez, ela vai indo, ela se acostuma com aquilo, entendeu? E depois da agressão sempre há um pedido de desculpas. E nesse pedido de desculpas, a pessoa acha que ele não vai fazer de novo, e faz. Infelizmente faz, e é aquilo que eu digo, é difícil, depois da primeira agressão, parar é muito difícil. Então, quando isso é combatido logo no início, a probabilidade disso não escalonar e de você conseguir ter um relacionamento saudável é maior do que você deixando a coisa, do que a vítima deixando acontecer e está sempre aceitando aquela desculpa, né? Porque não há desculpa para isso. Não há bebida, ele estava nervoso, é porque quando ele bebe ele fica assim, ele está com problema no trabalho, ele está estressado, foi demitido. Não, não há desculpa para uma agressão. Para a agressão justamente da pessoa que está mais próxima a você, daquela que divide a casa com você, que te ajuda a criar os seus filhos. Então, nada justifica, né? Na verdade, nada justifica nenhum tipo de agressão. Ainda mais contra uma pessoa tão vulnerável que é a mulher, né? Não é que nós não sejamos fortes, nós somos. Mas, fisicamente, não dá para competir, né? É difícil. Mais algumas perguntas aqui. O Alexandre, ele insiste aqui, ele pediu a minha opinião a respeito, sobre a minha opinião sobre essa questão de quando a mulher ela realiza agressão. Bom, eu acho que a lei ela vale para os dois, né? Sexo, obviamente, gêneros. No entanto, se fala muito na violência contra a mulher, porque, obviamente, os índices são absolutamente maiores com relação à agressão à mulher. Mas quando o homem ele é agredido, ele tem exatamente o mesmo direito, né? A lei também ela atende essa questão do homem vítima da mesma forma. Talvez a política pública
de proteção e de amparo ao homem que é vítima, ela não se dá a mesma conotação, não tem talvez a mesma estrutura, justamente porque os índices são, eu acredito que são baixíssimos, né, de homem que sofre a agressão. Mas é o mesmo caminho, é a denúncia, é a notificação, e aí a autoridade policial certamente vai aplicar as medidas de acordo com a lei e de acordo com a necessidade, a política pública do município atende também esse homem em situação de vulnerabilidade, esse homem vítima, que às vezes, infelizmente, ele não está em condição de se reestruturar. Tem a própria casa-abrigo, né, que eu disse no início aqui, que funciona muito bem, que é conduzida e administrada pela Caritas São Francisco. Então, tem um espaço masculino, espaço feminino, e também outras políticas públicas que dão amparo a essas pessoas, esses homens que eventualmente estejam nessa condição. Espero ter ajudado aqui. Osvanir de Oliveira, boa noite. Silvio, ótima informação, principalmente na atualidade. O Ezequias Ribeiro, boa noite, Ezequias, ele fez uma pergunta bastante interessante, muito pertinente. Boa noite, Silvio. Eu gostaria de perguntar à doutora Gislaine se há algum tratamento específico para o agressor, já que ele vai continuar vivendo em sociedade. Sim, o Estado oferece tratamento, grupos de apoio, né, para que ele possa lidar com esse tipo de coisa, esse tipo de situação, com essa raiva, né? Até com relação à pergunta anterior da agressão, ao contrário da mulher agredindo o homem, isso ocorre também. E digo mais, é até mais difícil, porque se a mulher já sente vergonha de se expor dessa forma, né, e essa é a parte, infelizmente, mais comum, né, mais comum é a violência doméstica contra mulheres e meninas, mas é a violência contra os homens, contra idosos, também existe, contra crianças também existe, e o homem ele se sente mais ainda envergonhado de denunciar. Então, muitos não denunciam, mas isso tem que ser denunciado, a lei é para todo mundo, a agressão não se justifica a ninguém, a nada, né? Nem a animais domésticos, né? A ninguém. A agressão ela é totalmente estranha à nossa convivência do dia a dia, né? Sempre que há uma agressão, alguma coisa está errada, está fora do normal, saiu do eixo e precisa voltar para o eixo. Então, não interessa quem é a pessoa que está sendo agredida e também não interessa quem é o agressor. Tem que ser denunciado, tem que ser registrado, e se tiver no momento, liga para o 90, chama a polícia, porque é aquilo que eu digo, escalona. Dificilmente a agressão, ela diminui. Dificilmente o agressor, se ele não se conscientizar que ele não pode fazer aquilo por ele ou pela lei, ele vai continuar fazendo, né? A forma que você tem de barrar um agressor é pela lei, né? Através da polícia, através do judiciário, de uma decisão, de uma sentença, né? E não com as próprias mãos. Isso é muito importante que se diga também, né? Sempre que a gente busca os meios legais para se resolver uma situação, a probabilidade daquilo piorar é infinitamente menor do que muitas vezes as pessoas querem fazer justiça pelas próprias mãos, querem confrontar o agressor, e isso não está correto. O correto é a pessoa acionar a polícia, acionar os meios que têm capacidade e são responsáveis por cuidar dessa parte da segurança, né? Eu até agradeço a capitã Sandra, ela hoje me ajudou com essa live aqui, eu conversei com ela, ela já atendeu muitos casos, ela hoje está em Itapevi, nós estamos aqui num cinturão, né, de cidades diferentes, até de Barueri, cuja violência doméstica tem um índice muito alto. Não é o que acontece aqui na nossa cidade, porque a prefeitura tem uma estrutura bem mais forte, né, até por conta da própria arrecadação, de dar um retorno maior aos seus municípios, né, e nem sempre o município tem essa condição. Então, acaba que
A violência doméstica ela acontece em todas as esferas sociais. Isso não é apenas de uma determinada classe, né? Ela às vezes está mais presente em uma determinada classe por conta de toda a situação, de desconhecimento, de falta de ensino, de falta de educação que eu digo, educação familiar, né? Então, aquela pessoa que já sofria aquilo e acaba transmitindo aquilo para os filhos. Então, é importante que, né, por isso que a gente estava comentando, que você também disse, o quão importante que é trabalhar isso dentro das escolas, porque a única forma de você parar que uma criança que vive num lar de violência doméstica, não, quando se torna um adulto, não se torne um adulto violento ou uma mulher submissa, é no colégio. É no colégio onde se explica que a agressão está errada. Nada justifica uma agressão. Perfeito. Bastante gente aqui participando, interagindo. O Flávio Brasil, boa noite, Flávio. Opinião. Ele dá aqui uma opinião. Falta de Deus no relacionamento e erro na insistência de uma união decadente. Obrigado, Flávio, pela participação. Reforçando aqui a pergunta do meu amigo Alexandre Bittencourt, a doutora Érica contribui aqui e ela coloca assim, eu queria complementar a resposta. O homem tem o mesmo direito, deve procurar a delegacia de polícia comum, confirmando então. E aí ela diz, em Barueri temos projeto Homem Sim Consciente, também, na Delegacia de Defesa da Mulher, em parceria com o Centro de Referência à Mulher, na Secretaria da Mulher, e agora é lei esse trabalho com o agressor. Tá ótimo, agora tem uma lei, então tá bem respaldado. Mais algumas perguntas aqui, mais algumas colocações. É verdade, doutora Gislaine, precisamos também tratar da autoestima das nossas mulheres, elas merecem muito mais do que o homem agressivo. Ele não será a última opção. Interessante, obrigado, Nayana. Ivaneide Paulino, tem que dar logo um basta em tudo isso, verdade. Chega de violência. Só para complementar que a violência doméstica, ela não é só física, não. Ela é também psicológica. É importante destacar também isso, porque a violência psicológica, ela atua diretamente na autoestima da mulher, né? É aquela pessoa que está sempre desvalorizando a companheira, insultando, enfim, né? Isso traz uma série de transtornos, né? Até na criação dos próprios filhos, né? É importante que haja esse equilíbrio, é importante que haja esse auxílio à mulher, e a Secretaria da Mulher, ela realmente presta esse auxílio às mulheres, até desse empoderamento, né? Você está tão falando na moda essa palavra, não é que eu goste muito dela, mas eu acho que a mulher, ela tem um poder e muitas vezes ela não percebe isso, e acaba que se deixa diminuir, sendo que, na verdade, ela é a força do casal, né? Que une a todos. Sem dúvida. A Shirlene Ramos fez uma pergunta, eu vou ver aqui a pergunta da Shirlene. Boa noite, Shirlene. Obrigado aí pela pergunta. Quando eu escutar barulho no vizinho, eu não quero me envolver, né? É uma preocupação. Sim. Porque há ali uma preocupação de exposição. Qual que é a melhor orientação? Quando eu percebo um barulho, eu percebo uma agressão, qual o melhor procedimento nesse caso? São dois procedimentos, né? O primeiro é que, se a agressão está em curso, se você, né, viu a agressão em curso, se você é o seu vizinho do lado, você está escutando um móvel quebrando, às vezes a mulher gritando socorro, e você percebe que tem uma luta, que tem uma lesão ali, que está havendo realmente um problema. 190, 24 horas, para aquela atuação imediata da polícia militar, até que para aquilo não terminar numa agressão física que possa trazer um dano permanente ou até mesmo um feminicídio. Então, é 190. E a pessoa denuncia e fala o que está acontecendo, que ela é vizinha, que ela não quer se expor, mas que ela está ouvindo isso. Né? Volto a dizer que aquela antiga máxima de que em briga de marido e mulher ninguém mete colher, não, mentira, isso acabou. Hoje todo mundo tem dever, né? Não é uma obrigação, mas é um dever moral de denunciar esse tipo de abuso. E também, se você percebe que aquilo está acontecendo, mas você não sabe a horas que aquilo acontece, mas de repente a pessoa te confidencia,
Você nota hematomas, você nota que a pessoa não está aparecendo, você percebe que realmente há o caso ali da violência doméstica, mas que você não tem como precisar que horas que aquilo ocorre, nem como aquilo ocorre, você pode fazer a denúncia através do 180 ou do 181. Todos os dois são sigilosos. Então, ali vai ser aberto um processo, e aí vai ser feita uma investigação através da Polícia Civil, através do CREAS também, que é um centro de acolhimento que faz esse trabalho com as famílias. Então, o importante hoje é a gente não ficar calado. E não é só o vizinho, não, viu? Às vezes é uma amiga, é um parente, é uma pessoa que trabalha com você, ou uma pessoa que trabalha para você, e é importante que a gente ajude, né? Essa que eu acho que é a grande missão da sociedade nesse momento. É justamente passar a ajudar essas mulheres que são vítimas de violência doméstica, porque não é vergonha, gente, ninguém apanha porque quer, né? Então, realmente é bem complexa a situação, mas não pode ser evitada, não pode ser negligenciada, e a gente não pode fingir que não vê o que acontece. Há alguns anos atrás, a Polícia Civil, ela lançou uma campanha contra a violência doméstica. Eu até fui chamada para palestrar, e justamente o cartaz era uma mulher, né, com o rosto, obviamente, maquiada, com o rosto machucado, e que ela tampava numa foto ela tampava o ouvido, na outra ela tampava os olhos, na outra ela tampava a boca. E falava que não era para ser mais assim, denuncie, pedindo que as pessoas denunciassem a violência doméstica, ou seja, não só a agressora, não só a ofendida, mas pessoas que estão ali na convivência da ofendida precisam participar, denunciar, e isso é feito tudo com base de sigilo. Hoje as coisas acontecem de uma outra forma. Muitas pessoas não sabem o direito que têm e nem a forma que o Estado ajuda, mas nós estamos melhorando a cada dia nós temos mais medidas protetivas, né? Como essa da patrulha, como as casas de acolhimento, como aqui em Barueri, que tem a Secretaria da Mulher, que faz esse trabalho fantástico de acolhimento e também de profissionalização de mulheres que precisam, né? Sem dúvida. Um tema realmente que uma hora é pouco, né? Não se esgota. Tem muitas perguntas aqui. Nós vamos, fica o nosso compromisso de responder. Eu gostaria que você também nos ajudasse respondendo depois na nossa página essas perguntas. Não vai dar para ler todas aqui, mas eu queria fazer aqui algumas, ler rapidinho. A Maria Belo diz: muito obrigado por dar clareza às mulheres que sofrem violência doméstica. Obrigado pela participação. A Sandra Santos: parabéns, doutora Gislaine. Gandra Lima: excelente tema, inesgotável são as dúvidas, portanto, importante combater a violência com o conhecimento. Obrigado, Sandra. Ivoneide Paulino: tem que dar logo basta. Vamos lá. Que mais? A Adriana Rodrigues: parabéns, doutora Gislaine e Silvio. Um tema tão importante, principalmente nesta época de pandemia. Vizinhos devem estar sempre alertas ao perceber que há violência doméstica. Denuncie. Muito bem, Adriano, parabéns, é isso mesmo. A Marta Maria da Silva: a mulher merece respeito sempre. É verdade, Marta, obrigado. Ana Paula Casca: parabéns, doutora Gislaine e Silvio, excelente. Alessandra Souza: se o respeito acabou, é melhor separar. Uma opinião aqui forte dela. Vamos lá, que mais? Felipe Ramon: boa noite, Silvio, boa noite a todos, obrigado. Nunca me calaria, denunciava na hora, diz a Marta. O Ricardo Machado: abraço, Ricardo. Seria legal ela falar sobre crimes que estão acontecendo em Alphaville e região, alertar as pessoas, crimes... tá. A gente vai tentar, a ideia do Ricardo, a sugestão é muito boa, né, alertar as pessoas sobre crimes de cartão de crédito, sequestro, WhatsApp, aplicativo, realmente também tem acontecido bastante. Não sei se é possível falar agora. Eu vi a pergunta agora, Ricardo. Eu acho que a gente vai ter que deixar para uma outra ocasião. Depois a gente coloca aqui nos comentários, tá, doutora? Tá. Bárbara Ellen: temática muito importante, visto que estamos
em confinamento neste tempo de pandemia. Parabéns, Silvia e doutora. Teve uma pergunta que estava aqui na frente agora, tem como voltar? Essa mesmo, né? A violência doméstica é considerada somente o que passa entre marido e mulher e filhos, ou pode ser considerada abusos feitos pelo síndico em condomínio, ajudado pelo zelador e equipe de apoio contra as famílias? Não. A violência doméstica é aquela, como eu defini no início daqui da nossa conversa, Fátima, que ela está sempre ligada a uma relação íntima, né? Seja de namoro, de família, né? É uma relação de homem com mulher e por conta de uma intimidade que há. Ela pode ser um relacionamento que esteja, né, ocorrendo ou que tenha acontecido e a mulher continue sofrendo com aquele relacionamento que já terminou. O que você está falando aí de algum problema dentro de um condomínio já é coisa de polícia mesmo, não entra na violência doméstica, não. É 190, entendeu? Denúncia e até boletim de ocorrência, se não estiver acontecendo na hora, o flagrante, você pode ir na delegacia e fazer qualquer crime, gente. Se ele não estiver acontecendo, que precisa da presença da polícia imediata para que ele seja parado, né, que a vítima receba alguma atenção, você pode denunciar numa delegacia. Você pode fazer o registro de ocorrência, até mesmo pela própria internet. Alguns crimes permitem que seja feito o boletim de ocorrência pela internet. Maravilha, eu quero aqui pedir perdão às pessoas que enviaram a sua pergunta e nós não conseguimos responder aqui, mas fica o nosso compromisso de responder na sequência. Quero agradecer mais uma vez a todos que participaram dessa live, desse bate-papo, a todos aqueles que contribuíram com perguntas, com sugestões, com comentário. Agradecer aqui a doutora Érica, agradecer a Ana Cláudia, da Secretaria da Mulher, todas as pessoas que interagiram, participaram conosco, obrigado. Eu queria aqui, nas considerações, falar do trabalho importante também do Conselho Tutelar, que são 2 conselheiros, Conselho 1, Conselho 2, aqui no nosso município, que também desenvolvem um trabalho importante, né, no enfrentamento, no combate aos maus tratos contra as crianças, e nós sabemos que, infelizmente, nesse período também aumentou bastante a violência contra a criança, o abuso sexual contra a criança e o adolescente, nesse período onde as pessoas estão mais em casa, e o Conselho tem feito um esforço enorme para dar um suporte, para dar um apoio, e também para aplicar as medidas de proteção às crianças e os adolescentes. Parabéns aí a todos os conselheiros pelo esforço, pelo trabalho em favor aí das nossas crianças, na aplicação do Estatuto da Criança e do Adolescente para garantir a efetividade do cumprimento da lei, né, dos direitos da criança e do adolescente. O Conselho também é um órgão importante no nosso município. Eu fui conselheiro durante 5 anos e muito por conta de tudo que eu vivi lá, eu também achei importante nós trazermos esse tema aqui para essa noite. A doutora Érica está nos lembrando aqui do boletim eletrônico, né, nesse período onde há uma dificuldade no deslocamento, mas é possível fazer o boletim eletrônico aí de agressão, de denúncia. Então, eu queria lembrar isso a todos. Gostaria de dizer que Barueri existe uma ação realmente muito integrada nas diversas instituições, vários serviços, a Guarda Municipal, foi um trabalho muito importante com o projeto das Guardiões da Penha, que trabalha em parceria com a DDM, com a Secretaria da Mulher, com o Conselho, o Centro de Referência de Amparo à Mulher, que sofre violência, uma estrutura importante na Secretaria da Mulher, o Conselho Tutelar, o CONSEG, as demais secretarias, a Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Sociais, através do CRAS, do CREAS, que também faz um trabalho muito importante, e esse trabalho de integração, de parceria, ele faz toda a diferença, enfim, são muitos projetos. Secretaria de Educação também tem um trabalho importante, as demais secretarias também, a Secretaria de Relações Institucionais também tem um trabalho importante, tem a psicóloga que faz um trabalho, agora está fazendo live
acompanhando, orientando as pessoas. A Secretaria da Mulher também, mesmo nesse período onde as pessoas estão impossibilitadas de ir até a Secretaria, mas está sendo feito lives com diversas ações, diversos temas, e as mulheres estão em casa, mas estão participando. Isso é muito importante. Então, eu gostaria aqui de agradecer imensamente a você, Gislaine, Gandra, muito obrigado, parabéns pelo trabalho que você vem realizando ao longo desses anos aí no Conseg, pela contribuição que você tem oferecido ao nosso município, sobretudo nessa área. Obrigado pela sua disponibilidade, pela sua participação, e nós estamos também à disposição. Suas considerações finais. Silvio, eu que agradeço a oportunidade por poder falar de um tema tão importante que os índices eles ficaram totalmente distanciados dos índices normais que eu digo dentro dos índices de violência que nós temos aqui na nossa região, né? Mensalmente no Conseg são apresentados os índices de violência do mês anterior, como a nossa reunião é sempre na primeira quarta-feira do mês, a Polícia Civil, a Polícia Militar e a Guarda Municipal apresentam os índices de ocorrências, né? Como furtos, roubos de carga, graças a Deus aqui na nossa região o homicídio nós não temos um índice grande de homicídio, ele às vezes geralmente ele está zerado, né? Estupro também não é graças a Deus, outro índice grande que nós temos aqui, mas nesses meses de pandemia, que as pessoas estão mais dentro de casa, que os comércios estão fechados, que as pessoas não estão saindo, todos os índices praticamente despencaram, né? Com exceção da violência doméstica, que aumentou muito no país todo, e digo mais, não foi só aqui no Brasil não, viu, gente? É um problema mundial, tenho certeza disso. Infelizmente, a violência doméstica, nós somos um país de terceiro mundo e isso acontece também em países de primeiro mundo. Então, é algo que tem que ser trabalhado no âmbito familiar, tem que ser trabalhado nas escolas, porque é a única forma que você tem de combater esse tipo de crime, né? É um crime totalmente evitável, basta que as pessoas tenham mais coração, mais amor, e não tem motivo para um crime desse estar acontecendo. E o que eu verifiquei é que esse índice foi simplesmente um dos índices que disparou, e também índices relativos a estelionato, né? Golpes que as pessoas acabam sofrendo por estarem em casa, por estarem usando a internet, e até mesmo dessa ajuda que o governo tem dado as famílias que não estão recebendo, estão sendo aplicados golpes com relação a isso. Então, são dois índices aqui na nossa região que acabaram aumentando bastante. Não só na nossa região, tá? Isso, infelizmente, é geral. Diminuiu de um lado, latrocínio, roubo, tudo, mas esses dois índices cresceram. E, infelizmente, é por conta dessa convivência que a gente tem, né? De manter o agressor dentro de casa 24 horas e da ofendida não poder sair nem para lavrar um boletim de ocorrência. Obrigada pelo momento, obrigada pela sua participação também no nosso Conseg. Assim que a gente retornar, eu espero tê-lo lá conosco. Parabéns pelo trabalho também que você tem feito aqui em Barueri, um vereador sempre muito presente, muito próximo aos seus eleitores, né, e está sempre muito atuante. Parabéns, que Deus o abençoe. Amém. Obrigado, Deus abençoe. Obrigado Amém. Pela sua participação, pelas suas palavras. Então, nós vamos encerrando aqui, dizendo que esse quadro, ele pode mudar com a nossa participação efetiva, com a nossa, com o nosso compromisso com essa causa, né, de proteger os nossos familiares, as pessoas que estão próximas a nós, e também orientar, né, nós que somos pessoas que exercemos uma liderança, nós podemos orientar as pessoas, incentivar as pessoas a fazer aquilo que tem que ser feito. Se tem conhecimento de violência, denuncie, né? Os canais estão aí, nós vamos deixar disponível aqui na nossa página, você vai ter a sua identidade preservada e a vítima vai ter o atendimento devido e a proteção adequada. Então, é muito importante a nossa participação consciente na transformação desse cenário. Eu tenho certeza que nós vamos ter dias melhores a partir da nossa ação, da nossa participação efetiva. Obrigado a todos, uma ótima noite, Deus abençoe
e que a gente se vê em breve. Um convite aqui na próxima quinta-feira, às 10 da manhã, não na semana que vem, nós teremos uma live com o promotor, Dr. Luiz Roberto Vaquim, onde nós vamos tratar sobre uma lei que nós aprovamos, da nossa autoria, em parceria com o Ministério Público, uma lei municipal de enfrentamento ao uso de álcool e outras drogas, né? A conscientização, o combate ao uso indevido de álcool e outras drogas. Nós vamos estar falando sobre esse tema importante e aqui na nossa página, nos nossos canais, nós vamos estar divulgando. Ótima noite a todos. Obrigado. Boa noite. Tchau.